Meu amigo eleitoralista, hoje a gente vai resumir o seguinte julgado do TSE. O regime de casamento é irrelevante para o limite de doação eleitoral. Ou seja, que esse julgado fala de excesso de doação eleitoral e de regime de casamento para fins dessa doação. Confere aí após a vinheta. O limite para doação, né, a gente sabe que o eleitor apenas é permitido doação eleitoral para pessoas físicas. Então, o eleitor, em princípio, ele pode doar, lá de acordo com o artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9504, Lei das Eleições, ele pode doar até 10% do que ele auferiu no ano anterior. Então, em resumo, o eleitor pode doar 10% do que ele recebeu no ano anterior às eleições, se isso for um recurso em dinheiro, né? Agora, se for um recurso estimável em dinheiro, por exemplo, um bem, ele pode doar um bem até no valor de R$40 mil, tá? E eventual doação acima desse limite, ele paga uma multa de 100% no excesso, né? Na prática, por exemplo, né, se a gente for levar essa questão aqui para a prática, então, por exemplo, eleições de 2024. Então a gente tem em 2023 o cidadão ele ganhou, por exemplo, R$200 mil. Então 10% desses R$200 mil é R$20 mil. Então nas eleições de 24 ele vai poder doar R$20 mil. Tranquilo, quando o eleitor é sozinho é muito tranquilo fazer essa conta. No entanto, quando existe um casamento, né, quando o eleitor é casado ou o eleitor é casado, eu junto a renda dos dois, né, porque os patrimônios se confundem, para que eu possa aferir esse limite. Então, nesse mesmo caso aqui, supondo-se que essa pessoa seja casada com outra, que auferiu, por exemplo, um rendimento de mais R$100 mil. Então, 200 mais 100 mil, 300 mil. Então, em vez de 200 mil, eles podem, em vez de 20 mil, eles podem doar 10% desses 300 mil, que daria R$30 mil. Então, em ele sendo casado, R$30 mil, em ele sendo solteiro, R$20 mil, tá bom? Tranquilo? Só que, quando é que essa questão que começa a complicar para isso ser trazido para a jurisprudência do TSE? É que havia uma discussão que, a depender do regime de casamento, vocês sabem que para quem estuda lá direito civil, se for regime da comunhão parcial de bens, essa divisão é de um jeito. Se for o regime da separação total de bens é de outro jeito. Se for universal, de outro jeito. O que o TSE entendeu? Esse tipo de regime, ele só serve, né, o ministro Raul Araújo até falou, que esse tipo de regime, ele só serve para eventual separação do casal. No entanto, para a doação eleitoral, esse tipo de regime é irrelevante. Então, seja a comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação, né, aquele regime lá universal, enfim. Todos esses tipos de regimes, que não são objetos aqui, né, para o nosso estudo, tipo de regime, inclusive a gente nem precisa se apegar ao nome, universal, separação total, parcial de bens, porque aqui, para a gente do processo eleitoral, esse tipo de doação eleitoral é irrelevante para a aferição do montante aí em que o casal pode doar. Ou seja, basta que se some o patrimônio, né, o rendimento oferido naquele ano, para tirar a referência de 10%. Então, nesse caso aqui, o TSE entendeu que o regime de casamento é irrelevante para a referência aí do limite de doação eleitoral. Só um ponto específico, tá? O limite de doação para o próprio eleitor, ou seja, o eleitor doar para terceiro, é 10% do que ele auferiu. No entanto, se esse doador for o próprio candidato, então 10% não é mais do que ele recebeu no ano anterior, e sim 10% do limite daquele cargo. Todo cargo, né, vereador, deputado, senador, governador, todo cargo tem um limite de doação. O TSE divulga esse valor que é dado por uma lei. Então, por exemplo, se prefeito da cidade de Guarulhos pode gastar no máximo como de limite de campanha, por exemplo, 5 milhões. Então o candidato vai poder doar o próprio candidato vai poder doar para sua própria campanha até R$500 mil. Então o 10% nesse caso é do limite que é possível ser gasto naquele cargo, e não do que ele recebeu no ano anterior, como é o caso de um eleitor que vai doar para um terceiro.
tá bom? Tranquilo, meus amigos? Então agora ficou claro aqui, o regime de casamento é irrelevante para o limite de doação eleitoral, tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar aqui 2 links, tanto para concurso quanto para a prática, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.